Fala, Fel, tranquilo? Bastidores quentes no Coringão, treta entre Augusto Melo e o vice-presidente do Corinthians, que inclusive foi no programa e esculachou, rasgou o verbo, detonou Augusto Melo ao vivo em rede nacional. Vladimir e Vessone trouxeram informações privilegiadas desses bastidores do Corinthians e a provável escalação do Timão para hoje contra o Novo Horizontino, que vai ter mudanças de última hora. Vamos trazer tudo da partida aqui para vocês e as últimas notícias do Coringão. E já aproveita e deixa seu palpite aqui embaixo, Fiel. Aqueles que acertarem ao placar da partida de hoje, a gente vai trazer os nomes destacados dos vencedores no vídeo do pós-jogo. Então se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. E o jogo do Corinthians é perigoso ou não? Já tem a vantagem na primeira partida. Sim. Agora recebe o Novo Horizontino. Mas tranquilo. E aí, vai passar, né, Mari? Vai. A gente aqui acha que passa. E por aí, hein, Vlad? Diz que sim pra você não desafiar a Fiel, por favor. Oi, Bruno. Um grande abraço para você, para a Mari, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians joga pelo empate, enfrenta o Novo Horizontino, uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, que sempre é um perigo em todas as competições que disputa, mas a torcida do corintiano está bastante otimista para avançar de fase. O Timão que vem de 2 vitórias seguidas, sem sofrer gols, algo que não acontece há 2 meses. Então o Corinthians tem conseguido resolver, pelo menos nessas últimas partidas, um dos principais problemas da temporada. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior terá 4 desfalques. Memphis Depay, com problema no tornozelo, o Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia no joelho. Os 2 podem estar em campo contra o Atlético Mineiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Além do Mateuzinho, que tem um problema na coxa, além do zagueiro Gustavo Henrique, que sofre com um problema de hérnia inguinal, operou e ainda vai demorar um certo tempo até se recuperar e voltar ao gramado. O técnico Dorival Júnior nesse jogo, Bruno e Mari, devem promover um rodízio no elenco, utilizando alguns jogadores que são considerados reservas, justamente para poupar para a maratona que vem logo em seguida, porque tem Campeonato Brasileiro e na semana que vem já tem um duelo importantíssimo valendo vaga nas oitavas, ou nos playoffs da Sul-Americana. O Corinthians precisa vencer o Huracan para pelo menos garantir uma vaga nos playoffs da Sul-Americana. Fora de campo, o Corinthians também passa por alguns problemas. Na segunda-feira está marcada a votação de impeachment do presidente Augusto Melo por parte do Conselho Deliberativo e hoje os canais ESPN entrevistaram o Armando Mendonça, que é vice-presidente do Timão, inclusive fez duras críticas ao atual mandatário. Ele rompeu a relação em relação institucional com o Corinthians, então ele hoje está fazendo oposição ao Augusto Melo e falou a respeito disso. Depois do caso da Vaidbet, eu passei a ser hostilizado, eu passei a sofrer inúmeras ameaças, passei a ser chamado pelo presidente de traidor. Agora, quem traiu, se alguém traiu alguém, foi o Augusto Melo, que traiu os sócios, que traiu a torcida, que sempre nos apoiou, e traiu um projeto de governo que foi proposto na nossa campanha. Se caso o impeachment for aprovado na segunda-feira, o Augusto Melo é afastado do cargo, assume o primeiro vice, que é o Osmar Stabile, e depois disso eles têm um tempo até marcar assembleia com os sócios, para daí, se caso realmente for confirmado o impeachment, o Augusto Melo será destituído do cargo. Volto com vocês. Entra em campo o Corinthians contra o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Vamos ouvir o Héctor Hernández falando sobre a partida. Bueno, para mí personalmente fue muy importante porque me ayudaba a coger confianza y que venía de un tiempo de no estar jugando y fue un partido que me encontré muy bien, buenas sensaciones y bueno, después tuvimos la oportunidad de ganar, de mantener también la portería a 0 y llevarnos los 3 puntos de la. Y ahora aquí en casa tenemos que matar el juego desde el inicio, ser puntos competitivos, no va a ser fácil. Ellos es un equipo fuerte y nos tenemos que comenzar el juego muy agresivo y convencido de ganar. Muito bem. Não, é porque chegou uma. Não, que chegou uma nota oficial aqui. Fique atento, fala. Uma nota oficial de uma nota técnica ali, de demonstrações financeiras, enfim, o clube ainda continua rebatendo
o pessoal do Core, que alegou que o valor era mais alto, aí soltou uma nota oficial, agora rebatendo de novo. Está tentando de todas as maneiras rebater essa parte financeira. O Hector deu entrevista, tem um provável Corinthians no Campinho, só para explicar. A comunicação do Corinthians colocou ele para falar. Na teoria, quando alguém fala num pré-jogo, você acha que o cara vai pro jogo. Então, eu tô colocando o Hector por precaução, a gente tá colocando ali no Campinho, porque a comunicação fez eu colocar. Então, tá tudo bem, mas eu não duvido... deve ser esse aí. Eu não duvido que eles possam estar enganando todo mundo, achando que, vamos colocar o Hector para falar, o Novo Horizontino vai achar que o Hector vai jogar e jogue o Yuri. Por isso que eu tô colocando essa possibilidade do Hector ali, porque ele só deu entrevista. A possibilidade é essa... do time Os aí. que estão em preto ali, Félix Torres, Choca, é simplesmente uma troca para física, no caso para rodar o elenco do André Ramalho, e no caso do Léo Maná, tô colocando essa possibilidade do Félix jogar também, porque no final de semana quem jogou foi o Félix e não o Léo Maná. E aí tem uma situação. O Dorival fala, o Léo Maná jogou no Uruguai, eu ia pegar um dos pontas mais velozes do futebol brasileiro e dribladores, que era o Soteldo, e eu quis colocar um jogador fisicamente bem, tá tudo bem. Para marcá-lo. Todo mundo entendeu. Só que agora o Léo Maná tá uma semana sem jogar. Então, na teoria, se aquela tese do Dorival for aquela, o Léo Maná volta hoje. Se o Léo Maná não jogar e jogar o Félix, porque provavelmente o Léo Maná vai ser emprestado. Aí, eu já 22 anos, a coisa não aconteceu. Não aconteceu, eu gosto dele. E vai ser emprestado na janela. Se o Félix Torres jogar. Então, a gente está colocando essa possibilidade também do Félix jogar e não o Léo Maná, que aí sim não tem desculpa física, me parece uma questão de opção técnica. O restante do time, ali uma possibilidade, ou talvez do Carrilho, dar uma seguradinha nele por conta da idade. Você tem 2 jogos importantes, Galo no sábado e a decisão Huracan na terça, então, mas o restante eu acho que deve ir para o jogo. O Corinthians vai tratar a Copa do Brasil para passar de fase dentro da sua casa, tá? Mais de 40 mil pessoas de novo no jogo, e a importância, claro, também financeira, quase 4 milhões para quem passar de fase hoje à noite. Tem risco, Arnaldo? Eu acho bem baixo, né? O Corinthians não costuma ser surpreendido em casa, mesmo em situações mais adversas, né? Abriu já a vantagem no jogo da ida. Os últimos 15 mata-mata só perdeu aquele pro Flamengo, que foi 0-0 e não conseguiu fazer 15, eu acho, se eu não me engano. Então, pro Flamengo, né? Pro Flamengo, enfim. E acho que a questão aí é a gente ir descobrindo aos poucos se essas ideias que foram emergenciais do Dorival em algum momento, elas vão se manter como estrutura de time. Esse lateral zagueiro, esse primeiro volante mais técnico, mais gente no meio, menos atacantes, né? Já tem uma diferença. Se você colocasse o campinho de um provável Corinthians do Ramon Dias e do Emiliano, nunca seria isso. Né? Mesmo com a ausência do Memphis Depay e do Galo. Teria o Romero, talvez o Tales, né? Então é um outro tipo de trabalho, outro tipo de jogo que vai estabelecer, mas eu acho que é isso. Hoje, talvez seja uma importância também para ele verificar o que ele vai poder fazer nos próximos 2 jogos. São muito desafiadores, eu concordo com o Vessone. O Galo no sintético e o Huracan, que vale vaga, também, assim como hoje, mas é uma situação mais desconfortável, são jogos aí que o Corinthians vai ter que jogar o máximo para no Brasileiro encarar e se manter ali pelo menos um grupo intermediário e para passar de fase na Sul-Americana. Ô Massa, se você pegar o time lá do Ramon Dias e o time do Dorival, você disse que o time do Dorival é melhor do que o do Ramon Dias? Não Ainda dá pra não? dizer, não. Não dá para dizer. Não dá pra dizer, a deficiência continua a mesma. O time toma gol todo jogo. São 14 gols, né? Sofridos no Brasileiro. Segunda pior defesa do Brasileiro. Então, não tomou contra o Santos, foi um... E nem contra o Novo Horizontino e nem contra o Racing. Então, assim, discretamente, tudo bem, não era, mas não tomou. Mas é cedo ainda. Sim, acho que é cedo também, concordo com você. Até porque o Dorival está bem postado, bem colocado, né? Num lugar, certo? Do cavalo mecânico, do touro mecânico lá. E também não começou ainda, né? Que vai começar no segundo semestre. Sim. Qual foi o seu palpite para esse jogo? 3-0 Corinthians. O meu foi 1-0, acho que ele deve passar. Os próximos jogos do Corinthians... Galo sábado à noite, Arena MRV, no sintético.
treina domingo no CT do Cruzeiro e marca para Buenos Aires e aí joga na terça. Garro e Memphis devem, a impressão que eu tenho, que viajam. Não sei se jogam em Minas, mas acho que Curacão os dois jogam. Sintéticas, as coisas que estão voltando. Augusto Melo participou de uma entrevista na Rádio Bandeirantes e falou, é claro, sobre o processo de impeachment. Lembrando que o Corinthians vai entrar em campo hoje pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. Mas vamos ouvir o que disse o presidente Augusto Melo, ainda presidente Augusto Melo. Infelizmente, desde o dia 2 de janeiro de 2024 até agora, não me dão um dia de paz e o tempo todo, desde o dia que eu assumi isso aqui, é impeachment, vai derrubar em 3 meses, vai derrubar em 6 meses, vai derrubar em 1 ano e até agora não me derrubaram e o tempo todo esse grupo tentando tirar a gente daqui. Por quê? Porque a gente está trazendo grandes receitas, a gente está fazendo um trabalho correto, está sendo provado aí com credibilidade. São 10 dias que eu ainda preciso trabalhar para o Corinthians, que é o que eu já tenho 4 grandes contratos que eu vou falar para vocês aqui, para fechar contrato de bilhões. Ou seja, eu estou preocupado em trabalhar para o Corinthians, eu não estou preocupado. Desde o primeiro dia, eu gostaria que falasse ou que provasse o que tem de errado aqui, o que nós fizemos de errado. É uma política suja de pessoas que não deixa alguém fazer o bem para o Corinthians. São 16 anos que tinha um grupo aqui e a gente, apenas em 1 ano, estão querendo que eu resolva os problemas de 16 anos. Estão querendo jogar nas minhas costas 2,5 bilhões de dívida, sendo que eu estou equacionando isso, Prédio. Eu gostaria de saber aonde não teve transparência, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, Prédio, existe um complô, tudo orquestrado, para nos tirar daqui justamente por isso, Prédio. Agora, vocês não podem contar que todo mundo deixou o barco. Muita gente era funcionário, a gente trocou por outras pessoas que está melhorando de uma certa forma. Outros são diretores que tiveram algumas situações na sua profissão, porque aqui ninguém ganha nada, todo mundo trabalha em prol do Corinthians e muita gente estava atrapalhando o seu trabalho. A pressão aqui ninguém aguenta, não é fácil. Então 1 ano de gestão, 6 meses, 7 meses, muita gente não se adapta e pede para sair. Eu peguei um clube aqui numa situação complicada. É meu dever trabalhar e é o que eu venho fazendo. Qual que é o meu dever como presidente, Capriotti? Trazer receita, pagar dívida e colocar o clube em ordem. É isso que eu venho fazendo. Eu não tinha um time de futebol. Hoje eu tenho um time que vale mais de 720 milhões de reais. Isso é um ativo para o clube. Se eu vender 700 milhões, Capriotti, minha dívida já cai para 1.800. Se eu pagar a minha arena, ela cai para 1 bilhão e 100. E eu, em apenas 1 ano, com toda essa dificuldade, Capriotti, em apenas 1 ano, o Corinthians beirando a 2ª divisão do Paulista, beirando a Série B do Brasileiro, Capriotti, eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita. Aí o desabafo, do presidente do Corinthians, Augusto Melo, em entrevista à Rádio Bandeirantes ontem, Vessone. Falou que trouxe dinheiro e tal, mas a batata dele tá assando ainda, continua, né? Ele desabafa e vai se defendendo de várias coisas, e é um direito que ele tem. Então, por exemplo, eles não me deixam trabalhar e tal, mas ele também fez as bobagens dele e aí você deixa a oposição maior do que ela deveria ser. Os funcionários saíram, né? São quase 20 gestores ou diretores, cargo grande, não estou falando de funcionário de cargo baixo não, que deixaram a administração no meio. Mas essas pessoas, elas nos atrapalharam ou não quiseram sair e tal. Ué, todas elas quiseram sair, todas elas atrapalharam, por que você escolheu todas elas? Então, peraí, quando elas vão embora, elas deixaram de fazer parte ou deixaram de ser competentes. Na hora que foram convidadas, não era assim. Então, é só erro delas, também não é. Eu trouxe bastante receita. É verdade, mas ele fala, eu trouxe 1,8 bilhão. Ele está juntando 1,1 do contrato de TV de 5 anos. 300 e pouco de placa de publicidade, 5 anos. Patrocinador Master, 309 milhões, 3 anos. Aí beleza, ele está juntando os contratos todos. Agora ele fala, vou trazer mais 1 bilhão e pouco, vai juntar tudo, vai dar quase 3. Ele está falando de um suposto contrato que pode acontecer com a Adidas para sair a Nike, que vem uma briga jurídica que ainda tem que ter autorização do CORE, do Conselho Fiscal, para 10 anos. Então, ele vai juntando tudo isso, os números vão chamando a atenção, mas se você for esmiuçar cada número, não é muito bem a maneira que ele está falando. Então, ele sai se defendendo com argumentos, que ele tem o direito de fazer isso, mas na hora que a gente está escutando, é sempre complicado. Por exemplo, ele vai falar, tive uma proposta de um garoto da base e neguei 14 milhões de euros. Cara, da base, 14 de euros. O William Gomes foi vendido por 12, jogando Libertadores e já com 6 gols no profissional.
Peraí, foi um erro não ter vendido, né? 14. Aí o portal Meu Timão descobre que era o Montpellier da França e é o Guinegão, que é o atacante, o camisa 9, tem 17 anos, mas joga no sub-20. Enfim, parece ser bom jogador mesmo. E aí o Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, descobriu que, na verdade, era uma proposta de empréstimo gratuito com opção de compra depois de um ano por 14 de euros. Ele cravou que ele recebeu uma proposta de 14 de euros, o que é muito diferente de uma proposta de empréstimo que o Luiz Fabiano conta, com empréstimo gratuito se o time francês quiser comprar ou não em 14. Não é nem com obrigação de compra, que aí tá tudo bem, se emprestar com obrigação de compra, aí não tem problema. Às vezes o cara tá lá no fair play financeiro, precisa mais um ano, tá tudo bem. Mas não era o caso, é só uma opção. Então é duro, cara, é duro. A situação do Corinthians é muito complicada. Dia segunda-feira agora tem a votação do impeachment com o Conselho Deliberativo e ele está há poucos dias aí de ver o seu futuro definido, pelo menos a possibilidade está aberta de um afastamento temporário até que a Assembleia Geral depois tire ele definitivamente ou não. Tem um cheiro do que pode ser essa votação? Tem. O cheiro é a saída por conta da votação das contas. Se as mesmas pessoas que há 15 dias votaram 130 contra 70, que votaram contra as contas dele, deu 130 votos contra, 70 a favor. Se tem essa diferença de 60 e são as mesmas pessoas que vão votar no impeachment, ele teria que reverter 30 pessoas. Cara, isso no universo de Conselho Deliberativo, em 15, 20 dias você reverter 30 pessoas, por que não são as 60? Porque se eu estou tirando um voto de um lado, eu estou pondo voto, é porque você está indo para o outro. Então, é a metade que você precisa inverter. Você vai conseguir convencer 30 pessoas a trocar de lado, que 20 dias depois, olha, eu acho bem difícil. Então, a tendência é ele sofrer o impeachment na segunda-feira, sem dúvida nenhuma. Fiel, essa briga interna que nunca deixa o Corinthians ser a grandiosidade que ele deveria ser. Não que a gente não seja grande, mas poderia ser muito maior. Não só aqui no Brasil, mas como destaque no mundo inteiro. Mas essa briga de gato e rato dentro do Corinthians acaba prejudicando demais aquele que é apaixonado, que luta pelo bem do Corinthians. Uma coisa eu concordo com Augusto Melo, enquanto a renovação e transparência e todos os opositores ficam buscando formas, situações e também coisas para poder culpar e tirar Augusto Melo do poder, ele tá buscando patrocínio, tá buscando pessoas aí para poder ser parceiras do Corinthians, tá buscando quitar a dívida do clube, pagar as coisas que estão atrasadas, ou seja, trabalhando para o Corinthians, enquanto os opositores estão trabalhando para derrubar o presidente do Corinthians. Tem muita diferença e a gente vê o interesse de cada um nessa jogada. E o Corinthians agora que vai enfrentar o Novo Horizontino com todas essas bombas estourando fora de campo, Dorival Júnior aí precisa ser muito forte e blindar o elenco junto com o Fabinho Soldado. E aí, o que você achou da possível, provável escalação do Coringão? Time misto, mas a gente também conta com desfalques importantes para essa partida. Garro, Gustavo Henrique, Memphis Depay, Mateuzinho. E aí fica difícil a gente formar algum grupo. A gente sabe que o time do Corinthians, quando precisa do banco de reservas, é limitado. Mas e aí, você acredita na classificação? Coringão vai avançar contra o Novo Horizontino. E se você ainda não deixou, deixa o seu placar aqui embaixo, que aqueles que acertarem o placar, nós vamos trazer o nome dos vencedores no vídeo do pós-jogo. E nas últimas partidas ninguém vem acertando, hein, fiel? Então se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre, deixa seu palpite, até o próximo vídeo, valeu!